A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Estamos dentro da disciplina hermenêutica básica. Este é o quinto AVA da aula dupla 10, que é uma aula complementar. São as aulas 19 e 20. E a segunda parte da aula 20, ou seja, a penúltima AVA nossa. Inclusive a penúltima AVA de todo o material de AVA minha, né, professor Marco Faleiro, com essa proposta minha dessas AVAs, que alguns professores podem nem seguir, né? Nem inclusive essa aula dupla pode ser utilizada por alguns. Mas esse é um método sugerido, lógico, alegórico. Esse método é o proposto por mim, professor Marco Faleiro, que é o Etala. Nós já vimos então que são 3 pontos o Etala, né? O Et, que é a escolha do texto e tema, o Al, que é a análise lógica, e o AA, que é a análise alegórica. Né? Então, nós já falamos isso, eu vou só repassar aqui rapidamente para ficar fixado, né? A escolha do texto e tema, ou seja, textual e temático, o texto básico com os textos paralelos e o temático, a escolha do tema com um texto básico do tema, né? E os textos prova, né? Considerando a possibilidade, inclusive, do tema ser um tipo ou um símbolo mesmo, né? E aí se faz a análise lógica, que nós já trabalhamos nas avas anteriores com essas 4 propostas, né? Que é as regras hermenêuticas básicas, que são aquelas 6 que todos nós já conhecemos, o texto e contexto, o pré-conceito, que eu chamei muita atenção porque ele é inovador, né, na hermenêutica atual, então é uma grande discussão da hermenêutica contemporânea, né, e a comparação histórica. E aí, dentro, nós fazemos a análise texto e contexto com a comparação histórica, utilizando as 6 regras básicas que já são conhecidas por todos nós. Aí então nós entramos de fato no assunto dessa AVA, que é a análise alegórica, AA, né? Então, depois então da escolha do texto ou tema, nós fazemos a análise lógica e aí então entramos na análise alegórica. É claro que essa é uma proposta de uma pessoa que, como eu, que é pentecostal, né, que acredita na proposta alegórica. Alguns vão rejeitar completamente essa ideia. Né? Para eles, a análise lógica já entra uma análise que seria um tipo de análise alegórica, né, da simbologia, né, mas não da proposta que eu tenho a dar através desse meu método. Né? Então começa então a busca dos significados escondidos. Né? Então um texto tem uma mensagem. Né? O texto bíblico tem uma mensagem. E essa mensagem ela nos traz significados para a vida, né? Para a vida prática. Então Deus, ao falar a sua mensagem, ele não quer só nos dar conhecimento. Ele também quer dar conhecimento, mas o objetivo dele é vida, é prática, é o dia a dia, é salvação, né? É o relacionamento com ele. Então o texto pode ter vários significados que estão escondidos naquilo que é o óbvio. Né? Seria como se fosse uma mensagem subliminar dentro do próprio texto. Né? Então esses significados escondidos, eu tenho que verificar os significados alegóricos. Então é alegórico. Né? Esses significados escondidos. De alguma forma alegórica. Né? Então, nós fazemos a análise, mas a pergunta é como? Né? Então, eu vou ler agora sobre a alegorização antes de definir um método, e são 6 slides daqui para frente, e todos eles estão conforme essa fonte. Então, se alguém quiser depois pegar, pode anotar, pode abrir, né, e ver o que eu vou ler. Eu coloquei como base para ajudar a gente nessa proposta de alegorização. Então, vamos ouvir. Eu vou ler, vocês vão estar a ouvir. A decifração de uma alegoria depende sempre de uma leitura intertextual, que permita identificar um sentido abstrato, um sentido mais profundo. As primeiras exegeses alegóricas concentravam-se nas epístolas de Paulo, onde se compara a igreja a uma noiva, que já é uma alegoria. Apesar do método ter sido desenvolvido pelos gregos, na filosofia, o método era científico, considerando a lógica. Os rabinos
consideraram como útil para a hermenêutica bíblica. E isso acabou chegando à igreja. Historicamente, a alegorização teve sua origem na Grécia, no século IV a.C. Influenciou o judaísmo através de Filo em Alexandria, no século II a.C., e veio para o cristianismo através de homens notáveis, tais como Jerônimo, Orígenes e até Agostinho, né? Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, né? Que foi um dos grandes teólogos que formaram a teologia católica, né? Então, eles tiveram influência, assim, Orígenes, né? Que foi um dos pais da igreja, e também lá, até ele era da escola de Alexandria, né? E Jerônimo, né? Que fez a Vulgata Latina, né? Que foi o grande tradutor da Vulgata Latina. Eles foram influenciados pela análise alegórica, que já vinha como uma proposta dos gregos. Usar uma parábola, linguagem figurada, para ensinar, ilustrar ou destacar uma verdade é bem diferente de ficar procurando, por exemplo, figuras para todos os objetos do tabernáculo. Tipo assim, o gancho, a corda, aí a cor, que é o tipo de pele que foi escolhido, né? Agostinho contribuiu decisivamente para essa interpretação, na sua A Cidade de Deus, né? Que é o livro que Agostinho escreveu com o início da sua proposta teológica para fundamentar aquilo que depois foi construído e chamado como teologia católica, né? Nós podemos até dizer que muitas vezes, se a gente estudar o material de Agostinho, né, a gente diria igual Calvino. Agostinho não é agostiniano, né? Aí, como a gente diria, Calvino não é calvinista, né? É porque, na verdade, já é a interpretação do que eles escreveram, né, que foi construído teses e doutrinas. Até a Idade Média, a alegoria serviu de instrumento de defesa de teólogos, que recorreram às interpretações alegóricas da Bíblia para superarem todas as dúvidas heréticas. Portanto, a alegorização da Bíblia pode ser um ambiente perigoso quando usado para interesses pessoais e de grupos, e não da busca da verdade escondida na Bíblia. Então você vê que a alegorização ela não é uma coisa assim só de nós agora, né? Principalmente estou falando de nós pentecostais, né? É algo que já foi considerado. A escola de Alexandria. É claro, nós já falamos sobre isso, que infelizmente a escola de Alexandria e Antioquia foram muito extremistas, né? Hoje nós buscamos aí uma unidade, uma harmonia, né, na proposta científica ou lógica com a proposta alegórica. E é inclusive aquilo que eu proponho no meu método pessoal, ou seja, é a maneira como eu vejo a interpretação, né? Mas eu busco a alegorização também, eu busco também aquilo que está por trás. Eu até chego um pouco mais longe, talvez é a proposta desse texto que eu acabei de ler, né? Quando eu considero também a possibilidade, por exemplo, do templo, né, igual ele falou, tabernáculo, de considerar que há símbolos sim no gancho, no número de pilares que tinha, nas cores, né, nos tipos de pele. Eu considero que pode ser sim, né, um código da Bíblia, né, e que pode estar sendo falado. Mas isso, presta atenção, isso sou eu. Você pode não concordar. Inclusive, você pode ser muito mais literalista, né, do que eu. Né? Existem muitos pentecostais que são extremamente literalistas. Alguns até rejeitam a proposta alegórica. Isso é uma realidade. É o nosso mundo, né? O nosso mundo cristão, né? Ou teológico, né? Então, eu faço a análise alegórica considerando a análise de 4 tópicos alegóricos, que é a figura de estilo ou figura de linguagem. Então, eu considero a figura de linguagem como uma proposta alegórica também. As parábolas, em separado, é claro. Os símbolos e os tipos, né, separados. E dentro da ideia dos símbolos, eu faço uma análise específica, individual, pelo menos eu considero, quando faço a minha interpretação dentro do nível da alegoria, né,
a questão dos nomes, com os significados dos nomes, né? A questão dos números, né? E sou um estudioso bem profundo dessa área de números. Inclusive, eu já até apresentei aqui algum material, mas para mim o melhor material é do Dr. Christian Shen, Os Números na Bíblia, né? Quando ele se baseia lá no livro de Gênesis, né? Para poder apresentar toda a proposta matemática, ele que é especialista da área da matemática, né? E da física também, e ele então traz uma proposta bíblica, né, para a verificação simbológica dos números. Também considera, é claro, os objetos, né, com sua significação contextual, histórica, principalmente. Os seres utilizados na Bíblia, né, não só os seres humanos, mas os animais, as plantas, que têm lá o seu significado simbológico também. E, particularmente, as palavras, né? Basicamente, né, acredito que Deus escolheu as palavras, né? Foi por inspiração do Espírito Santo, né? Então, não foi à toa que aquelas palavras, para mim, no textos receptos, né? Para mim, eu considero o texto receptos a base, né? Eu tenho muita resistência com o texto crítico. Para mim, ele retira muitos textos da Bíblia, né? Ou seja, ele traz dúvidas sobre textos que eram historicamente reconhecidos. Quer dizer, eu não consigo acreditar que o Espírito Santo deixou a igreja enganada todo esse tempo, né? Com o texto Receptos, que foi já construído lá no início da igreja, quando a igreja reconheceu o Novo Testamento, né? Então, eu vejo mesmo o texto Receptos como base, assim como o texto canônico hebraico, os rabinos já reconheciam, então não tem nada de discussão. A única coisa que eu concordo, né, com os reformados, mas que eu não é a única coisa, mas que a única coisa do Velho Testamento que eu chamo a atenção é, claro, os livros apócrifos, né, que para mim não são deuterocanônicos. Eles são apócrifos mesmo, são livros comuns, eles não têm nada de especial. Nada, absolutamente nada de especial para me ajudar na revelação de Deus. Se eles têm alguma coisa, eles têm igual a qualquer outro livro. Eles não têm nada de especial, né? Então, quando eu considero palavras, eu considero as palavras do original hebraico, né, que foi a base da Septuaginta, né? A Septuaginta foi traduzida em cima de um original hebraico dos judeus, dos rabinos, que foi aceita por Jesus Cristo. É isso que eu estou falando, das palavras hebraicas. E as palavras gregas, né, do texto dos Receptos, né, que para mim é o texto base, né? Então, é claro, de novo eu falo, é a minha opinião, né? Então é apenas uma proposta minha como professor. Essa aula dupla é uma aula dupla complementar, que nem precisa de ser ouvida ou vista por nenhum aluno dessa disciplina. Quem não quiser, não precisa, né? Então fica apenas, como eu tenho usado o termo, né? Apenas um legado que eu quero deixar aí para os meus alunos, que a primeira turma, né, de teologia, do curso de bacharel em teologia na Logos, né, que foi dividido em duas classes, né, a classe da tarde e a classe da noite, no sistema intensivo, né, o primeiro agora em 2019, né, nós iniciamos, né, a Logos com as primeiras turmas, e a primeira turma de 2019 teve duas classes, da tarde e da noite. E eu fui professor de hermenêutica, né? E comecei então esse trabalho na Logos. E eles tiveram essa dúvida e então eu trouxe essa proposta minha. Amém? Então aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia, terminando mais uma AVA, mas nós ainda temos mais uma, né? Com o método Etala.